Olá, meus irmãos, meu nome é Jailson e que a paz de nosso Messias Salvador e nosso Pai Celestial esteja com vocês. Hoje eu vim gravar um vídeo para tentar ajudar alguns de nossos irmãos que não estão conseguindo ler e entender. E eu sei que é difícil porque o sistema religioso confunde muito a mente do ser humano para que ele não entenda mesmo a verdade. E eu vim dar aqui algumas dicas, né, de como vocês podem fazer para conseguir entender as mensagens que o Messias, nosso Salvador, deixou escrito nas Sagradas Escrituras. E, em primeiro lugar, você ter que estar lá no seu quarto, sozinho, só você e o Pai Celestial, e pedir entendimento para Ele, o Espírito Santo, o entendimento verdadeiro. Você tem que pedir: Pai, me conceda entendimento do Teu verdadeiro Evangelho, para que eu possa ler e entender. Tire o véu de Moisés da minha vista, porque nós temos que pedir para o Pai para tirar o véu de Moisés da nossa vista. Isso está escrito, isso é bíblico. Depois eu vou até falar com vocês sobre isso, que está aqui no Novo Testamento, que toda vez que se lê sobre Moisés, sobre a velha aliança, o véu é posto sobre os seus corações, para endurecer, para que você leia e não entenda. Então, quando você pede para o Pai para tirar esse véu da sua vista, e pede entendimento do verdadeiro Evangelho, para que você possa ler e entender, né, para dizer: Pai, não permita que o inimigo roube minha coroa, eu quero estar na Tua presença, né? Eu quero ter a minha vida eterna. Então o Pai vai ver seu pedido, que se for de coração, porque eles são da nossa mente e nosso coração. E se você não for fazer comércio da palavra dele, ele vai lhe conceder entendimento, não tenha dúvida. Se o seu pedido for de coração e for para ajudar irmãos que estão cegos, como você antigamente era cego e passou a enxergar, e vai poder enxergar, então o Pai vai lhe conceder, não tenha dúvida. Mas se você for fazer da palavra do Pai comércio, se for usar para seu benefício próprio, então esqueça de pedir para o Pai entendimento, porque é como está escrito: a quem tem se lhe dará e será dado em abundância, mas a quem não tem, até o que tem será tirado. Isso quer dizer, irmãos, que tem pessoas que têm permissão de ler e entender do Pai. E tem pessoas, essas que têm permissão, o Pai concede e é dado em abundância. E tem pessoas que não têm permissão, e se ela ler e entender, é tirado dela. Por quê? Vai querer o entendimento verdadeiro para quê? Para fazer comércio? Para se beneficiar? O Pai não faz isso. Ele dá entendimento da verdade para aqueles que pedem de coração, para os humildes, para os mansos, para os misericordiosos, porque tem amor a Ele e amor ao semelhante, a seus irmãos, para os que praticam a lei dEle, para os que vivem na lei, que querem viver na lei. Porque uma coisa eu afirmo a vocês, que os 10 mandamentos de nosso Pai Celestial é fundamental para o ser humano. A lei, como está escrito, serve de aio para o ser humano. Os 10 mandamentos do Pai servem de aio para o ser humano, como está escrito em algumas Bíblias. Na minha está escrito que serve de aio. E eu vim pesquisar aqui no dicionário da língua portuguesa o que significava aio: algo que conduz uma criança. Então a lei nos serve de condutor até o Messias, e o Messias nos conduz ao Pai Celestial. Porque só Ele nos conduz ao Pai, e a lei nos conduz a Ele, e Ele nos conduz ao Pai Celestial. E quando vivemos na lei de nosso Pai, nos 10 mandamentos, ela vai servir de sinal entre o Pai e seu povo, seu filho, seus filhos. Não tenha dúvida disso. Então, em primeiro lugar, para ler e entender o Evangelho verdadeiro, é pedir entendimento para o Pai Celestial lá no seu quarto, sozinho, só você e o Pai. Entra no teu quarto e com a porta fechada, lembra? Quando for orar, falar, entra no teu quarto
e com a porta fechada orarás em secreto, para que o Pai lá do alto veja em secreto e te recompense em dobro. Em algumas Bíblias diz publicamente. Então, depois de você fazer o pedido ao Pai, você tem que ter um dicionário da língua portuguesa. Por que um dicionário da língua portuguesa? Para que você possa entender palavras que foram colocadas aqui na Bíblia, né? Aqui na Bíblia, tem essa aqui que ela é bem antiga e a leitura dela é boa, para que você possa entender palavras que foram colocadas na Bíblia e entender o versículo, entender aquele capítulo, como por exemplo, o Messias nos disse: ai dos escribas e fariseus que rodeiam a terra pelo mar, fazendo prosélito, e uma vez feito isso, os tornastes filho do inferno 2 vezes mais. Quando você vai no dicionário da língua portuguesa e busca sobre o significado da palavra prosélito, para que você possa entender o que é prosélito, porque o Messias disse que quem faz prosélito torna aquela pessoa 2 vezes mais filho do inferno. Então é algo que eu não posso fazer, porque eu não quero tornar ninguém mais filho do inferno 2 vezes. Entenderam? É algo, é uma prática que o povo do Pai tem que se afastar disso. Para quem faz parte do povo do Pai, não pode fazer prosélito. E o que é prosélito, que o Messias falou aqui no dicionário da língua portuguesa, indivíduo convertido a uma doutrina, uma ideia ou um sistema. Impressionante, né? Impressionante. Prosélito quer dizer que se eu fizer o prosélito, eu converto uma pessoa a um sistema ou a uma doutrina. O sistema religioso, que domina tudo, e as doutrinas deles. E o Messias disse que se eu fizer isso, eu torno aquela pessoa 2 vezes filha do inferno. Eu não quero fazer isso com irmão nenhum meu aqui nesse mundo. Jamais. Então, por que pessoas, inúmeras pessoas, ficam indo até as casas das pessoas, batendo na porta, dizendo que está levando a verdade, o evangelho, e querendo converter a pessoa para dentro de um sistema, para uma doutrina que mente, que suga as pessoas espiritualmente, escraviza espiritualmente e suga financeiramente. É levado para dentro de um sistema corrupto, podre e maligno. Prostíbulos, que só serve para perverter o ser humano da verdade. Não pregam a verdade, porque se as igrejas, os templos pregassem, o sistema religioso pregasse a verdade, meus irmãos, esse mundo já teria se acabado. Porque o Messias disse que o evangelho verdadeiro seria pregado em todo canto da terra, e quando chegasse a esse ponto, né, de ser pregado a todo canto da terra, chegaria o fim. Vocês acham que esse evangelho que é pregado dentro do sistema religioso não está em todo canto da terra? É claro que está, meus irmãos. Aqui nós usamos a Bíblia. Lá no Oriente eles usam a Torá. Em outros lugares, Cabala. Só mudam os nomes por causa dos continentes. E a Torá ainda veio para cá, para a América do Sul, que está aqui os 5 primeiros livros do diabo Moisés, esse filho do inferno. Os 5 primeiros livros da Bíblia são os livros de Moisés. Primeiro livro de Moisés, segundo, terceiro, quarto e o 5º livro de Moisés. Moisés e Satanás. A Torá, que os judeus usam até hoje lá. E se alguém for pregar para um judeu, diferente do que eles está lá na Torá deles, dizer para eles que Moisés é o diabo, eles lincham a pessoa onde tiver. Espancam até a morte. Então, esse evangelho que é pregado no sistema religioso não é verdadeiro, porque se fosse verdadeiro, esse mundo já teria chegado ao fim. Muitas outras coisas eu quero falar para vocês e tenho que falar de pouco a pouco, para que não confunda a mente de vocês e para que não atrapalhe alguns irmãos que já estão tentando entender. E
Eu queria começar assim, dizendo a vocês que para vocês poderem ler e entender a Bíblia, vocês têm que primeiro pedir entendimento para o Pai do verdadeiro Evangelho, lá no seu quarto, sozinho, com a porta fechada. E depois você tem que ter um dicionário da língua portuguesa para entender algumas palavras que está escritas, para que vocês possam entender o significado do versículo, daquele capítulo que está escrito, do capítulo do versículo. Porque fizeram uma bagunça com as Sagradas Escrituras. Está muito adulterada a Bíblia. Mas se você fizer uma peneira, você consegue tirar o pão da vida dela ainda. Você consegue adquirir a vida eterna. Você consegue se alimentar do alimento saudável, do pão da vida, que é o Messias, nosso Salvador. Nosso irmão que veio para cá se fazer carne e sangue por amor a nós, para que nós tivéssemos a oportunidade de estar na presença do Pai futuramente. Logo, muito em breve, já não vai demorar muito isso. Logo, logo estaremos na presença dele. Então, é dessa forma que vocês vão conseguir ler e entender. Tem que ter um dicionário da língua portuguesa e pedir entendimento do verdadeiro Evangelho para nosso Pai Celestial, né? Porque ele deixou escrito: qual, se vós que sois maus, sabe dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial que está lá no céu. Qual pai o filho pede um pão, vai dar uma cobra? Né? Ou se pede um peixe, ele vai dar qualquer outra coisa que seja alimento. E ele completa: se vós que sois maus, sabe dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial que está lá no céu. Se vós pedires entendimento. Então peçam para nosso Pai entendimento. Peça para nosso Pai tirar o véu de Moisés da vista de vocês. Tem que pedir essas coisas para o Pai, para que você possa ler e entender. E pedir para o Pai afastar os anjos caídos para longe de vocês. Dizer: Pai, afaste os anjos caídos para longe, porque eles vêm atrapalhar. Eles vêm tentar tirar o entendimento de vocês. Entende? E eles não estão aqui à toa. Os anjos caídos, meus irmãos, não estão aqui à toa. São terços, são muitos. E não estão aqui à toa. Eles não estão aqui de braços cruzados esperando o dia dele chegar para ser jogado lá dentro do lago de fogo. Estão aí espalhados pelo mundo, aprontando tudo que não presta, tentando, fazendo de tudo para mudar as escrituras, mas não tem como eles fazerem isso. Eles não têm autorização para isso. Não tem como eles mudar nada. Vai ser o que o Pai disse e ponto final. Então é dessa forma que nós conseguimos ler a Bíblia e entender, pedindo entendimento para o Pai e tendo um dicionário da língua portuguesa. E no começo é um pouco difícil, mas quando você começa a ter uma certa intimidade com a Bíblia, com as Sagradas Escrituras, você começa a separar o que é certo do errado. É impressionante. Quando você pede entendimento para o Pai, seu pedido de coração, é impressionante. Você começa a ler e vai começando a entender. Entendeu? Os 10 mandamentos é fundamental. Os 10 mandamentos é fundamental. A lei de nosso Pai é fundamental. Coloque os 10 mandamentos, escreva numa folhinha branca os 10 mandamentos. Escreva numa folhinha branca. E assim vocês conseguem descobrir quem são os falsos profetas. Porque aquele que transgredir qualquer um dos mandamentos do Pai não é um profeta verdadeiro, não é uma árvore boa. É um falso profeta, porque os falsos profetas, os demônios, os anjos caídos não conseguem cumprir com a lei do Pai. Eles desobedecem, são obstinados de coração. Entende? Eles não conseguem respeitar os 10 mandamentos do Pai. São assassinos, como o Messias falou. Satanás é que é homicida. Perdão, meus irmãos. Satanás é que é homicida desde o princípio. Se o Messias está dizendo que Satanás é que é homicida desde o princípio, então nosso Pai nunca matou ninguém. Nunca mandou matar ninguém, até porque ele tem uma lei que diz: não matarás. Lembra do que o Messias falou? Nenhum J, nenhum tio, nenhuma vírgula, nada ia mudar da lei
Os céus e a terra iriam passar, mas nada disso mudaria da lei. Ela ia ser fiel até a consumação do século. É para sempre. A lei é eterna. Não pode transgredir o mandamento do Pai. O Messias disse: eis que vos deixo o único mandamento: amar ao Pai de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, de todo o teu coração, e a teu semelhante como a ti mesmo. Amai-vos uns aos outros. Nosso Pai Messias é tão perfeito, irmão, que quando ele disse isso, quer dizer então que nós temos que deixar os 10 mandamentos de lado e só ter amor ao Pai e amor ao próximo? É a mesma coisa, irmão. É a mesma coisa. Se você tiver amor ao Pai, amor ao próximo, você cumpre com os 10 mandamentos. Você cumpre com a lei. Se você amar ao próximo, você vai matar? Se você tiver amor a Ele? Se você tiver amor ao Pai, você vai fazer isso? Se você tiver amor ao semelhante, amor ao Pai, você vai cobiçar a mulher dele ou algo que pertence ao seu irmão? Você vai adulterar as Sagradas Escrituras dele? Você vai furtar um irmão seu? Não. Por quê? Amor ao Pai, amor ao próximo. Para você ver o quanto o nosso Pai Messias é perfeito. Reduziu a um mandamento, sendo que a pessoa cumpre com os 10 nesse único mandamento. Para te ver como a sabedoria de nosso Pai é tão perfeita. Todas as atitudes, os atos dele, tudo é perfeito. É impressionante, né? Quando a gente para observar essas coisas. Sabe, irmão, eu percebi que havia alguma coisa de errado em matar, né? Que eu vejo os falsos profetas matando. Quando eu comecei a ler e vi os falsos profetas matando aquilo. E depois quando eu li o nosso Pai dizendo: não tenho prazer na morte do perverso, antes eu queira que ele se converta do seu mau caminho e viva. E o Pai faz uma pergunta: por que a vez de morrer? Vivei, vivei. Não tenho prazer na morte de ninguém. Nunca pedi para fazer sacrifício. Nunca nem passou pela minha mente pedir tal coisa. Eu disse: algo está de errado. Tem alguém se passando pelo meu Pai Celestial e mandando fazer essas atrocidades dizendo que é Ele. Não pode ser a mesma pessoa. Não tem como ser a mesma pessoa. Nós temos um Pai de infinita bondade, misericórdia e compaixão. Nós temos um Pai de amor. Deus mandou seu Filho unigênito, seu primeiro filho para cá, para esse mundo podre, maligno, corrupto, se tornar carne e sangue, para nos dar a oportunidade de estar na presença dele. Que amor, que amor, que prova de amor que ele deu. E antes eu ficava pensando o que eu poderia fazer para agradecer a meu irmão Messias e a meu pai por ter feito isso por mim. E com o passar do tempo, com os estudos, com a leitura que eu fui fazendo e pedindo entendimento para ele, da palavra dele, eu descobri que não existe prova de amor maior da nossa parte, meus irmãos e minhas irmãs, que você possa dar para eles em retribuição do que viver na lei dele. Não existe prova de amor maior do que você viver na lei dele. Porque é vivendo na lei que você vai fazer o menos possível de retribuição para ele, porque não tem, por mais que não tem nada que você faça, que nós fazemos para pudesse agradecer ao Messias pelo que ele fez por nós.
mas eu acho que essa é uma atitude fundamental em prova de que nós também amamos a Ele e reconhecemos o amor que Ele tem por nós, do que viver na lei. Não matar, não roubar, não furtar. Ah, irmão, então quer dizer que agora eu tenho que virar um adventista, guardar o sábado? Mas eu trabalho e meu trabalho não pode guardar sábado. Irmão, não é assim que funciona. Esse sábado que o meu pai que fala, não é esse sábado desse mundo que Moisés criou, Satanás. É o sábado verdadeiro que ele pede para guardar. E como a gente guarda o sábado verdadeiro? Em espírito, em entendimento. Por exemplo, eu chego para um irmão meu e digo: irmão ou irmã, guarde esse relógio para mim, que daqui a 2 dias eu volto para buscar na sua mão. Eu venho buscar, daqui a 2 dias eu venho buscar. E você vai pegar o relógio da minha mão e vai escolher um local da sua casa e vai guardar. Passou os 2 dias, eu estou lá na sua porta. Irmão ou irmã, vim buscar o relógio que você guardou para mim. E você vai me entregar. Conseguiram entender? Acreditem que o Messias vai vir buscar o seu povo. Creiam fielmente nisso, porque está muito próximo disso acontecer. E ele vai buscar o seu povo e entregar o sábado verdadeiro, o dia do descanso, lá nas montanhas e não aqui dentro de cidade. Por isso que ele falou: orai para que a vossa fuga não seja no inverno nem no sábado. Por que no inverno nem no sábado? O que o inverno simboliza? Água. Não tem como você fugir no inverno, na água, porque vai estar tudo inundado, irmãos. Quando começar a grande tribulação aqui nesse mundo, não vai passar de 30 dias, eu acho que de 30, como o irmão Robert disse, de 30 ou mais, tá, 30 dias, vai cair o cometa e vai inundar tudo. 1/3 da terra vai ser inundada. Não vai ter como fugir, vai estar todo mundo ilhado. Por isso que o Messias disse: orai para que a vossa fuga não seja no inverno nem no sábado. No inverno, porque vai estar tudo inundado. E no sábado? Porque como você vai receber o sábado, irmão? Como se você ficou aqui dentro da cidade? Como é que o Messias vai lhe entregar lá na montanha o sábado, o dia do descanso verdadeiro? Porque esse sábado que as pessoas guardam aqui, você fica um dia em casa, no outro dia você vai trabalhar na marra, ainda fadigado. Que descanso é esse? E o Messias fala do descanso eterno. Esse é o descanso que você tem que aguardar e esperar o Messias entregar, porque ele disse: eu sou o Senhor do sábado, eu sou o dono do sábado. Entende? Eis aqui quem é maior que o sábado. Messias é maior que o sábado. E esse dia do descanso verdadeiro é ele que vai entregar para o seu povo lá nas montanhas, não aqui dentro de cidade. Por isso que ele falou: orai para que a vossa fuga não seja no inverno nem no sábado. Entenderam agora? Por isso que você tem que buscar no dicionário, por isso que você tem que buscar o significado e a origem das palavras. Quando você busca sobre a palavra sábado, você vai descobrir que significa dia do descanso. E o dia do descanso tem que se guardar o verdadeiro em espírito. Você vai guardar o sábado para o Messias aqui, no santuário do Pai, no seu espírito, no seu entendimento, que é o santuário do Pai, o santuário vivente, que é o único santuário que ele habita, o vivente. Porque esses santuários feitos por mãos humanas, nosso Pai nem pisa lá. Quem mandou fazer santuário para habitar lá dentro foi Moisés, Satanás. Está lá em Êxodo 25, verso 8. E me farão um santuário para que eu habite no meio deles. Ah, irmão, mas está aqui escrito, irmão, Deus mandando fazer um santuário. Ah, foi Deus que mandou? Se você acha que Deus é nosso Pai, vai lá em Atos 17, 24 e leia até
de 24 em diante. Atos 17, do 24 em diante. O Senhor, sendo Ele Criador dos céus e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, e nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois é Ele mesmo que nos dá a vida, a respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana, já com seus dias prefixados de existência aqui nesse mundo. Nosso Pai não habita em santuários feitos por mãos humanas. Nunca mandou fazer essas coisas. Ele nem habita em templos feitos por mãos humanas. Lá em Atos 7, 48. O Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas, como diz o profeta. O céu é o meu trono, a terra é a estrada dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? E se você continuar lendo, você vai ver mais tá caindo em cima dos religiosos. Entende? Se nosso Pai está dizendo que Ele não habita nesses templos feitos por mãos humanas, irmão, então o que vocês fazem lá dentro? Quem é que está habitando lá dentro que corrompe as pessoas, suga as pessoas espiritualmente e financeiramente? Se nosso Pai diz que Ele não está lá dentro, alguém está se passando por Ele e escravizando as pessoas espiritualmente, e o Messias veio para libertar seu povo disso. As pessoas que quiserem fazer parte da família do Pai têm que se libertar dessa escravidão religiosa, espiritual.